Você já percebeu que mesmo no silêncio mais absoluto, parece que tem uma voz conversando dentro da sua cabeça? Essa voz comenta tudo o que você faz, te lembra de compromissos, simula conversas que ainda não aconteceram, cria ideias do nada e às vezes até discute com você mesmo. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas na verdade isso é uma parte fundamental da natureza humana. Hoje, você vai finalmente entender por que isso acontece e o que a ciência já descobriu sobre essa voz interna que acompanha cada um de nós o tempo todo. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa muito importante. Essa voz não é nada sobrenatural, não é um espírito nem nada parecido. Ela é um processo completamente natural do nosso cérebro, que os cientistas chamam de fala interna. Pense nela como se o seu cérebro estivesse pensando em voz alta, só que sem precisar usar a boca ou as cordas vocais. É por isso que soa tão real. Estudos de neuroimagem mostram que quando pensamos, o cérebro ativa áreas muito semelhantes às que usamos quando estamos falando de verdade. É quase como se o cérebro estivesse ensaiando a fala, mas sem emitir som. Por isso, muitas vezes ouvimos essa voz com uma clareza impressionante, como se fosse alguém falando de verdade. Mas afinal, por que essa voz existe? Qual é a função dela? O principal motivo é que nosso cérebro precisa organizar uma quantidade gigantesca de informações a todo momento. Quando você está planejando o seu dia, tentando tomar uma decisão importante, resolvendo um problema de matemática, ou simplesmente lembrando de uma conversa que teve ontem, sua mente cria essa fala interna para te ajudar a raciocinar. É como se você estivesse falando consigo mesmo para colocar as ideias em ordem. Sem essa voz, seria muito mais difícil pensar com lógica, analisar situações complexas ou seguir uma linha de raciocínio. Ela funciona como um guia, um GPS mental que nos ajuda a navegar pelo labirinto dos nossos próprios pensamentos. Outro motivo fascinante para ouvirmos essa voz é que o cérebro adora simular situações antes que elas aconteçam. Sabe quando você vai ter uma conversa difícil com alguém e fica ensaiando mentalmente o que vai dizer? Ou quando imagina como seria uma entrevista de emprego? Isso é a sua fala interna em ação. Essa simulação é uma forma incrível do cérebro treinar, aprender com erros imaginários e se preparar para os desafios do mundo real. É como um ensaio mental. Ao simular cenários, o cérebro pode antecipar problemas, encontrar soluções e até mesmo nos deixar mais confiantes para enfrentar o momento de verdade. É uma ferramenta de preparação poderosa que usamos sem nem perceber. A voz interna também tem um papel crucial no nosso controle emocional. Às vezes ela é aquela voz que diz: calma, respira fundo, vai dar tudo certo. Outras vezes, ela nos lembra do que é certo e errado, funcionando como uma espécie de bússola moral. Pode ser uma forma do cérebro tentar nos proteger de decisões impulsivas ou nos confortar em momentos de estresse. No entanto, é importante lembrar que essa voz nem sempre é boazinha. Ela também pode ser muito crítica, negativa ou exagerada, porque ela reflete nossos medos mais profundos, nossas inseguranças e ansiedades. Se você tem medo de falar em público, sua voz interna provavelmente vai ficar repetindo: e se eu gaguejar? E se rirem de mim? Ela é um espelho da nossa mente, com tudo de bom e de ruim. E aqui vem uma parte muito curiosa. Cada pessoa ouve essa voz de um jeito completamente diferente. Não existe um padrão único. Algumas pessoas têm uma voz interna muito clara e articulada, quase como se fosse uma conversa real com frases completas. Outras pessoas não ouvem palavras, mas sim um fluxo de ideias rápidas, como flashes de pensamento, imagens ou sentimentos. É um pensamento mais abstrato. Há quem tem uma voz calma e ponderada, enquanto outros têm uma voz acelerada, que pula de um assunto para o outro sem parar. Isso acontece porque o cérebro de cada um de nós é único, moldado por nossas experiências, personalidade e até mesmo pela nossa cultura. Não há um jeito certo ou errado de ter uma voz interna. E tem mais. A ciência já descobriu que a intensidade da nossa fala interna muda dependendo do que estamos fazendo. Quando estamos muito concentrados em uma tarefa que exige raciocínio, como ler um livro ou escrever um texto, a voz interna tende a ficar mais forte e mais presente. Ela nos ajuda a focar. Por outro lado, quando estamos distraídos, fazendo algo no piloto automático, como lavar a louça ou caminhar por um lugar conhecido, ela praticamente desaparece. E em momentos de muito cansaço ou estresse, essa voz pode ficar mais intensa, repetitiva e até confusa, refletindo o estado da nossa mente. É fundamental que você entenda que ouvir essa voz interna é algo completamente normal e saudável. Ela faz parte do funcionamento padrão do cérebro humano. Ela nos ajuda a aprender coisas novas, a lembrar do passado, a planejar o futuro, a usar a imaginação e a tomar decisões importantes todos os dias. É como se tivéssemos um guia pessoal, um copiloto que nos acompanha desde a infância, nos ajudando a dar sentido ao mundo e a nós mesmos. Só em casos muito específicos e raros, quando essa voz começa a dizer coisas que não parecem ser nossas. Quando ela parece vir de fora da cabeça ou quando ela comanda ações contra a nossa vontade,
é que pode existir algum problema de saúde mental que precise de atenção médica. Mas na vida da grande maioria das pessoas, essa voz é apenas o som do nosso pensamento funcionando de forma natural e eficiente. Na verdade, a voz que ouvimos dentro da nossa mente é um dos maiores sinais da complexidade e da inteligência humana. Ela mostra que o nosso cérebro está sempre ativo, sendo criativo, resolvendo problemas e construindo a nossa realidade interna. E mesmo que a gente não pare para pensar nisso, essa voz interna é responsável por uma grande parte de quem nós somos, de como pensamos e de como agimos no mundo. Então, da próxima vez que você se pegar conversando consigo mesmo, não se assuste. Abrace essa voz, pois ela é a prova de que sua mente está viva e funcionando. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de descobrir mais sobre a sua mente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!